Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, tá? Tentando manter a meta de um vídeo por dia. Hoje eu tive alguns contratempos, tá? Eu tive que comparecer a um velório e aí eu não tive tempo de gravar vídeo, tá? É provável que esse vídeo saia inclusive na madrugada. Eu vou tentar nem editar esse vídeo, vou tentar falar no susto mesmo, tudo que viesse, passar algum caminhão aqui na rua vai com barulho mesmo, porque eu não vou ter tempo nem de fazer uma edição, nem miniatura, nada disso. Mas, de qualquer maneira, apesar do susto, apesar da pressa, aí, falando em barulho, enfim, madrugada toda assim aqui. Madrugada toda aqui é assim. Mas independente do susto, eu vou falar aqui alguma coisinha que apareceu, tá? Que era pro pessoal que tava reclamando comigo. Eu já tô há alguns dias já para falar esse tema. Eu queria ler melhor, para abordar melhor esse assunto, mas eu acho que eu consigo discutir isso aqui em poucas palavras. Até porque não é uma coisa muito complicada. A Assembleia Legislativa de Alagoas tinha aprovado um projeto chamado Programa Escola Livre. Tá? Esse projeto foi vetado pelo governador de Alagoas e agora a Câmara voltou para a Câmara Legislativa e eles acabaram de derrubar o veto do governador. Ou seja, mesmo o governador tendo vetado, o projeto vai ser, enfim, vai ser implementado pelo que eu entendi. Esse programa Escola Livre, pelo que eu pude ler por cima aqui, na rapidez que eu tive que dar uma lida, ele é muito parecido com a proposta daquele movimento Escola Sem Partido. Tá? Então o que acontece? São pessoas que estão preocupadas com o tipo de educação que está sendo dada nas escolas, especialmente nas escolas públicas, né? Mas aqui acho que inclui, nesse caso de Alagoas, inclui as particulares também. Por causa da questão da doutrinação esquerdista, tá? Que as pessoas falam que tem uma doutrinação tal, que faz os alunos aceitarem o ponto de vista dos esquerdistas, tal, não sei o quê. E isso acaba sempre entrando numa seara religiosa, certo? Eu poderia discutir aqui a parte de história, né? Que é a parte que mais entra em conflito com a questão digamos assim, dessa doutrinação política, mas na parte de biologia acaba tendo um problema com relação ao ensino de evolução, tá? Porque tanto essa lei do programa Escola Livre quanto a lei do Escola Sem Partido, né, a proposta, né, que não é lei, né, a proposta do Escola Sem Partido, eles dizem que você não pode ensinar nada que entre em conflito com a ideologia religiosa dos alunos. Então, quer dizer, se por um acaso eu ensinar evolução na escola, eu estou entrando em conflito com a visão religiosa de alguns grupos, pelo menos religiosos, que existem. Eu não posso ensinar evolução. Olha que bonita, né? Não é bonito isso daí? Eu acho isso daí a coisa mais absurda do mundo. Você não vai poder ensinar uma parte do conhecimento humano, uma parte de tudo aquilo que a gente sabe hoje e que, enfim, rege, é o ponto central da biologia moderna. Você vai ter que dar aula de biologia como se fosse no século XIX. Você não vai poder dar aula de biologia do jeito que deve ser dado e que é dado nos países mais desenvolvidos, porque simplesmente as pessoas podem ficar ofendidinhas com aquilo que a biologia ensina, sabe? Eu achei isso assim uma coisa completamente abjeta, assim, eu não sei nem dizer, nojento é pouco, entendeu? Eu acho uma coisa completamente asquerosa, né? E agora Alagoas não sei como é que vai ser. Tá? Quando você entra nessa parte de história, por exemplo, né, que aí a coisa fica mais complicada ainda. Eu poderia dar um exemplo aqui para vocês, né? Digamos que, por exemplo, sei lá, tem um professor que ele ensine, ou que ele acredita, né, que o homem não foi à Lua. Tá, vamos dar um exemplo que fuja da parte política ou religiosa. O homem não foi à Lua. O que a historiografia oficial diz? O que é que os livros de história dizem? O que é que os países dizem? O que é que a gente sabe que aconteceu, né, na década de 60 lá? Foi uma equipe americana que conseguiu chegar na Lua, tá, vencendo a corrida espacial com os russos. Ponto. É isso que é ensinado. Ah, mas tem muita gente que questiona isso daí. Ok, essas pessoas, se não apresentarem evidências confirmadas, fidedignas, de que elas estão corretas, elas não têm que ser levadas em consideração. Ponto. Agora, um professor que não acredite que o ser humano foi à Lua, será que ele tem o direito de falar isso para os alunos, de chegar para os alunos e falar, ó, para mim o ser humano não foi à Lua e eu vou ensinar como se ele não tivesse ido? Tá errado, né? Tá errado. O professor não pode simplesmente chegar e falar isso daí. O professor, ele tem que ensinar, por exemplo, durante a aula de escola de história, né, do século XX, o ser humano, a ida do homem à Lua, a corrida espacial e tal, ele vai ter que ensinar tudo que está dentro da historiografia tradicional
E no final da aula, se ele quiser chegar e dar a opinião dele, falar assim, ó, vocês querem saber a minha opinião? Pra mim isso não aconteceu, mas eu não posso falar isso aqui, porque isso aqui é a minha opinião. Vocês acompanhem isso daqui, porque essa parte que eu expliquei na aula foi a parte que é aceita mundialmente, tá? Você pode até tentar fazer isso. Se o cara for um cara muito legal, ou a professora, né, tiver tempo, assim, pode até fazer um debate com melhores argumentos, sabe? Tipo, colocar os alunos, né, dividir a sala, metade com argumentos a favor, metade com argumentos contra e tal. Porém, deixando muito claro, deixando muito, assim, objetivo que a historiografia, que a história diz que o homem foi à Lua e ponto. Tá? E que qualquer outro tipo de questionamento é baseado em ideias e não em evidências, tá? Não há evidências de que o homem não foi à Lua. Todas as evidências apontam para que o homem foi. Você tem as filmagens que, até se diga o contrário, são legítimas, são fidedignas. A gente tem amostras que foram coletadas da Lua. A gente tem os testemunhos dos astronautas que foram até lá. E até que se prove o contrário, é isso e ponto. Então, óbvio, um professor criacionista de biologia, ele pode ser criacionista, apesar de eu achar isso extremamente bizarro. Mas ele tem que ensinar evolução, ponto. Criacionismo não é ciência, não é ciência. Eu já expliquei isso mais de uma vez exaustivamente na minha série Criacionismo. Então, ele não pode ensinar criacionismo em aula de ciência. Se ele quiser ensinar criacionismo em aula de religião, aí são outros 500. Mas em aula de ciência, ele tem que ensinar ciência. Ele não tem que ensinar português, ele não tem que ensinar história, não tem que ensinar geografia, ele tem que ensinar ciência. Criacionismo não é ciência, evolução é ciência. Então ele tem que ensinar evolução. Mesmo que ele discorde, mesmo que ele chegue para os alunos e fale, ó, não concordo com isso aqui, mas eu vou ensinar porque é assim que tem que ser. Agora vamos dizer então que o cara é um revisionista do Holocausto, o professor é um revisionista do Holocausto, ele chega e fala assim, olha, para mim o Holocausto foi muito menor do que as pessoas disseram, não matou tanto judeu assim, não existiram as câmaras de gás, essas coisas. O cara pode explicar esse ponto de vista na aula dele? Ou ele tem que se abster e tem simplesmente que explicar a parte formal da história? Pra mim é uma resposta muito óbvia. O cara tem que se abster da opinião pessoal dele, tem simplesmente que explicar o que tem que ser explicado. É esse que é o meu ponto de discordância desse tipo de programa aí, que nem Escola Livre, ou sei lá, Escola Sem Partido, esses negócios. Quem vai determinar o que é doutrinação e o que não é? Esse aqui é o meu problema. Entendeu? Então, é muito fácil você chegar e falar um conhecimento muito bem estabelecido da história da humanidade, como o Holocausto nazista. É muito fácil você chegar e falar, pô, um cara que está revisionando o Holocausto, o cara está saindo fora da curva, o cara está indo para fora do que ele deveria estar fazendo. Então é muito fácil. Agora, por exemplo, se uma pessoa que ensine o que aconteceu na ditadura brasileira aqui, de 64 até 85. O cara ensina isso daqui dentro do que está escrito nos modelos que foram autorizados pelo Ministério ou que são reconhecidos pelos professores de história, por aqueles professores que estudaram esse período, esse contexto. O cara chega e fala, olha, pra mim não foi nada disso, pra mim os militares salvaram a gente do comunismo, tal, não sei o que, babá. Ele está modificando o enfoque do que está sendo dado. Isto não é ideologia? Isto é ideologia, de alguma forma isto é ideologia. Na cabeça do pessoal que está falando isso, não. Na cabeça você está tirando o esquerdismo. Ah, eu estou limpando o esquerdismo da historiografia tradicional. Ok, mas você está saindo da historiografia tradicional, então tecnicamente você está sim colocando uma coisa que não deveria estar no currículo. E dois, você não está isento de ideologia porque você está tirando a ideologia esquerdista do ponto de vista. Você está tirando uma ideologia para colocar outra. Entendeu? Então você tem um outro ponto de vista que vai ser abordado pelos alunos, que vai ser abordado para falar com os alunos. Entendeu? Esse ponto de vista não é doutrinação política. Esse ponto de vista aqui, não, aí não. Doutrinação é o que está escrito no livro do MEC. Agora isso daqui não é doutrinação. Isso daqui é o que eu quero que seja, porque eu acho que isso daí está certo. Esse aqui é o meu ponto. Quem vai julgar, quem que vai avaliar o que é doutrinação política do que não é? O que é ideologia do que não é? O que ofende a religião do outro ou o que não ofende? É o aluno que vai determinar?
Se é o aluno, aí a gente começa com aquele mesmo problema de auto-identificação das cotas, do sistema de cotas, entendeu? O cara é branco, albino, mas ele se identifica negro. Então tá bom. Tipo, o cara explicou a evolução na aula, o aluno fala, fiquei ofendido. Pronto, o professor é demitido, porque as penas são muito graves. O professor é demitido, o professor não pode dar aula, o professor é penalizado, paga multa. Sabe, é uma coisa muito grave. Não é uma coisa babaca, não. Isso daqui tem que ser muito bem definido. Não é definido tipo assim, nada que ofenda. Não, você tem que definir o que é que pode ofender, o que é que pode ou não falar. Senão você começa a entrar num parafuso, numa coisa que pode entrar qualquer coisa. Você tem várias religiões no Brasil. Você tem religiões de matiz cristã, você tem religiões de matiz africano, você tem religiões de matiz, sei lá, judaico, muçulmano, budista. E aí? E como é que você vai resolver isso daí? Sabe, às vezes um aluno lá no meio da sala é muçulmano. Uma coisa que você falou ofendeu a religião dele. Pronto, já enquadrou na lei. O professor vai ser multado, o professor vai ser impedido de dar aula, vai ser demitido. Sabe, olha o grau de merda que pode dar um projeto desse tipo. Só que o pessoal de Alagoas, pelo visto, é idiota e não percebeu, tá? E esse pessoal do Escola Sem Partido também não tá olhando pelo outro lado, também não tá percebendo a outra visão, sabe? Não tá se colocando no papel das outras pessoas. Sabe? Acredita que certas coisas são doutrinação esquerdista, quando na verdade são simplesmente fatos que aconteceram. Tá? Do mesmo jeito, eu não estou dizendo que não existe doutrinação dos professores de esquerda, que os professores de esquerda não ficam lá, às vezes, colocando as ideias deles na cabeça dos alunos. É óbvio que isso acontece, é óbvio que isso existe. Eu mesmo sei de exemplos de que isso aconteceu. Sabe? O professor incentivando os alunos a apoiar esse ou aquele partido, ou apoiar esse ou aquele ponto de vista. É óbvio que isso existiu. Só que o problema é, do mesmo jeito que isso está errado, o oposto também está. Quem vai julgar isso? Quem que vai determinar isso, se é assim, se é assado? Quem que vai fazer uma avaliação para que injustiças não sejam cometidas? Eu digo, não sabem. Ninguém sabe como isso vai acontecer. E essas injustiças vão acontecer se isso daqui for aprovado. Quer dizer, no caso de Alagoas já foi aprovado. Essas injustiças vão acontecer. E isso é uma idade das trevas, a meu ver. É um tipo, digamos assim, de limitação de conteúdo, né? De proibição de conteúdo, porque você não está só limitando uma explicação com um ponto de vista. Então, eu tenho que falar da ditadura assim, assim, assado, mas eu não posso falar que foi horrível, que foi boa, que foi não sei o quê. Isso você não está nem cortando o conteúdo, você está cortando só uma abordagem do mesmo conteúdo. No caso de biologia, você está cortando o conteúdo. Eu não posso falar de evolução. É a linha motriz, é a linha que guia toda a biologia moderna. Eu não posso falar de evolução. Percebem como isso daqui é uma coisa extremamente perigosa? Certo? A nossa educação aqui no Brasil já é uma bela porcaria. Ela já não funciona da maneira adequada. A gente vai ficar aceitando esse monte de aberrações, as coisas só vão piorar. Ao invés de melhorar, o pessoal piora. Entendeu? A gente tem um monte de defeitos na educação, tá? O pessoal às vezes aponta alguns pontos que são efetivamente muito ruins, que precisam realmente ser mudados. Só que a solução que o pessoal tem apresentado são soluções bizarras, são soluções que vão só trocar 6 por meia dúzia. Eu vejo como muito preocupante esse tipo de medida, eu vejo como muito preocupante esse tipo de atitude, mas como eu falei, esse vídeo aqui está sendo gravado no susto, tá? Eu tive um dia bastante difícil hoje e desculpe se ele não está com a profundidade que o tema merece, tá? Não está com a profundidade dos assuntos que deveriam ser colocados. Eu vou colocar aqui embaixo todos os links, beleza? Para esses projetos. Deixa passar a porcaria da moto. E nesses links aqui embaixo, se vocês quiserem, vocês deem uma lida, olhem todos os pontos e talvez isso aqui renda um outro vídeo mais delicado, com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de estudo, tá? Falando um pouco sobre esse tema, porque esse tema é um tema que, a meu ver, é muito caro, tá? É um tema muito delicado e que precisa ser abordado de um jeito mais adequado, tá? Que não é do jeito que eles estão fazendo, beleza? Então é isso aí, eu agradeço vocês aí pela paciência, tá? Desculpa aí se eu não consegui entregar o vídeo hoje, entreguei só de madrugada, mas é porque tá corrido e como eu falei hoje teve esse imprevisto, então beleza, a gente vai se falando, um abraço pra vocês e falou!